Terminamos mais um capítulo do livro de Atos dos Apóstolos e, na verdade, um capítulo que não terminou, né? Ele deixou pra gente igual aqueles episódios, né, de temporada que você termina esperando o que vai acontecer depois. O apóstolo Paulo, ele por sua vez agora em Jerusalém, estão tentando apedrejá-lo, já deram açoites, já bateram nele em praça pública e agora vem esse homem que tem o poder, né, para poder ver e saber também o que está acontecendo. O tribuno, ele vem até o apóstolo Paulo e ele pergunta o que está acontecendo. Ele começa, então ele pede a palavra. E agora o Paulo vai dar o seu discurso em sua defesa, porque ele não tinha cometido nenhum erro acerca daquilo que ele fazia. E agora ele pede essa palavra. Ele fala em hebraico, né? Hebraico, aramaico. Ele fala naquela língua que a língua predominante, aquela língua que todos ali então respeitavam. E ali quando ele fala, o tribuno não entende coisa nenhuma do que ele está falando, porque ele fala como fariseu de fariseus, e aquilo faz que todo mundo fique calado. Agora, no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 diz assim: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós, e quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Esse Gamaliel é o mesmo Gamaliel lá atrás, aquele judeu, você deve se lembrar em Atos, que nós vimos aquele dia que eles estavam presos, que eles estavam pregando a palavra, as pessoas se convertendo, aí queriam de todos os meios matarem o Paulo. Só que aí então Gamaliel fala, viu, vamos fazer o seguinte: se essa obra é de Deus, vamos deixar que eles preguem, porque se for de Deus, ninguém vai parar ele. O mesmo Gamaliel, ele aprendeu junto com Gamaliel. Ele está dizendo, olha, Gamaliel que era o chefe de vocês, dos fariseus, aquele que era poderoso nas escrituras, eu estava aos pés dele aprendendo. Desde muito jovem, eu aprendi com Gamaliel. Foi Gamaliel que me deu ensinamentos da língua, do ensinamento dos judeus, do farisaísmo. Então o Gamaliel, ele foi como o meu mestre, foi um professor de judeu. E ele continua dizendo, para que eles entendessem, que ele aprendeu assim como eles também estão julgando Paulo, ele está dizendo, tudo que vocês estão falando eu também fiz, e aprendi com um dos chefes de vocês, que é o Gamaliel. E diz, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Ou seja, eu também era zeloso com essa religião judaica, assim como vocês. Persegui este caminho, ele mesmo dizendo de si mesmo, contando seu testemunho, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo estas cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. O que o Paulo começa a dizer? Olha, eu tinha essa autoridade, eu cresci como um judeu nato, um fariseu nato. Gamaliel me ensinou, eu tinha uma autoridade tamanha que podia estar em quaisquer lugares prendendo, amarrando crentes cristãos, para que essa religião, para que esses ensinamentos de Cristo fossem abolidos, porque para eles, perder pessoas do judaísmo seria como uma desonra, por isso que eles queriam acabar com o cristianismo. O que é o cristianismo? Aqueles que seguem a Cristo. O cristianismo é todos aqueles que deixaram de seguir a religião judaica e andar com Cristo Jesus, seguindo os ensinamentos do Evangelho. Então veja que ele está dizendo, eu era esse homem. Eu era um perseguidor, assim como vocês hoje me perseguem, eu outro momento também fiz o que vocês faziam, porém eu era muito mais que vocês. Eu tinha cartas assinadas das fronteiras, para que onde eu achasse um crente eu pudesse prender e matar ele. Sabe o que ele está dizendo? Vocês são fariseus, estão aqui gritando, fazendo uma bagunça dessa, só que eu tinha uma autoridade ainda maior que a sua. O sumo sacerdote, ele avaliava o que eu fazia. Eu era aquele judeuzão clássico mesmo, aquele que tinha a palavra, que pegava a crente e matava mesmo. Aí ele está dizendo, ele continua falando em hebraico. Ora,
Aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus falando. E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então, o que o Paulo está fazendo? Para ele poder então discursar diante dessas pessoas que querem matá-lo, o discurso dele é a conversão. O que é que Jesus fez por ele? Olha que exemplo importante para mim e para você. Nós temos que aprender a testemunhar o que Deus fez. Eu sempre ouço o missionário R.R. Soares falando para as pessoas: você recebeu uma cura? Tem pessoas que não contam porque são tímidas. Tem vergonha de falar o que Deus está fazendo. E Paulo está perante todas as pessoas com pedras na mão, com porretes, com a intenção de matá-lo, de prendê-lo, porque eles achavam que o Paulo era um afrontador deles. E o Paulo está dizendo: gente, eu era exatamente como vocês, mas o Senhor, eu tive um contato com Cristo. Então, quando nós temos um contato verdadeiro com Jesus, a religião se desmonta. A religião cai por terra, não há religiosidade. Eu já ouvi pessoas dizendo: pastor, eu gosto muito de estar com Cristo, aprender da palavra, mas eu não posso aceitar Jesus, não posso me batizar nas águas, porque senão meus familiares vão ficar com raiva de mim, não vão falar mais comigo. Mas quem é mais importante, Jesus Cristo falando com você ou seus familiares? Por isso que ele fala: olha, Jesus me disse, eu sou Jesus a quem tu persegues, você está me perseguindo. Então entenda que quem persegue alguém que fala de Jesus Cristo, persegue a Cristo. Se você perseguir um pastor que prega a palavra hoje, se você perseguir um discípulo, um evangelista, se você perseguir um obreiro, alguém que faça a obra de Deus, você está perseguindo o próprio Cristo. E como Jesus disse: Paulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. É duro para você dar murros em ponta de faca, porque você está me atacando, mas quem se machuca é você mesmo. Então ele continua: e os que estavam comigo, pessoas que estavam com Saulo junto nessa caminhada para prender os crentes, viram em verdade a luz, se atemorizavam muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Às vezes nós vamos ter pessoas rodeadas ao nosso meio, vão estar à nossa volta, mas não vão entender o que Cristo fala conosco. Por isso que quando uma pregação como essa que o pastor está fazendo, expondo para você a palavra, quando chega um momento que o Espírito Santo toca o coração de uma pessoa, ela fala de uma maneira com um, ela fala de uma maneira com outro. E assim Deus, o Espírito Santo trabalha com todos, à medida que cada um deixa a palavra entrar. Então veja que o Saulo teve um encontro espetacular, um encontro que poucas pessoas do mundo podem falar uma coisa dessa. Outras estavam no mesmo dia, na mesma hora, junto com Saulo, mas não tiveram a mesma experiência. Por isso que Saulo está disposto a morrer. Em Atos 20 nós vemos ele falar: a minha vida não é preciosa, contanto que eu possa cumprir o meu chamado, contanto que eu possa fazer a obra de Deus, contanto que eu possa falar do amor de Deus, eu estou pronto a ir à morte se for necessário, por amor a Cristo. Quem faz uma coisa dessa? Quem acha que é crente? Quem se finge de crente? Ou quem realmente é de Jesus? Quem realmente teve um encontro com Deus? Por isso nós temos que ter essa convicção. Aí ele continua: mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te, vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, ele estava cego, né? Ele ficou sem enxergar por causa daquela luz forte, foi levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse: Saulo, irmão, recobra a tua vista. E naquela mesma hora eu vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que
te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava. Isso aqui agora, gente, tudo que a gente leu foi o testemunho de conversão, o testemunho quando ele encontrou Ananias. O Ananias encontrou ele, orou por ele, as escamas caíram de seus olhos. O que aconteceu ali foi muito bonito, porque houve uma conversão verdadeira, houve cura, houve libertação, houve batismo, houve salvação. Naquele dia ali o Senhor separou Saulo, agora o apóstolo Paulo, separado para o Senhor, para a obra de Deus. No entanto que o próprio Deus fala pela boca de Ananias, e Ananias recebe de Deus: olha, este homem saberá o quanto ele sofrerá por amor do meu nome. Então agora, depois que o Paulo dá todo esse discurso, aí ele fala, quando ele volta para Jerusalém, de algo que até hoje nós não sabíamos. Até agora nós não tínhamos essa informação. Porque até agora as viagens, o Paulo já fez 3 viagens missionárias, igrejas crescendo em toda a Ásia, a palavra de Deus se divulgando, Cristo crescendo cada vez mais aos corações, e agora ele começa a falar de algo peculiar, algo particular. Existem experiências nossas que nós só vamos poder contar depois que ela aconteceu, depois que já se efetuou a vontade de Deus. Tem coisas que você não conta para ninguém. Não que você queira ser melhor do que alguém, mas a experiência sua e Deus. É você e o Senhor. E olha a experiência que ele conta, e conta também o que Deus falou com ele. Versículo 17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, ele sozinho na igreja orando, olha a importância de você ir para a igreja, fui arrebatado para fora de mim. Quer dizer, ele teve uma visão de Deus, tá? Ninguém vai me interpretar que a alma dele saiu do corpo, mas ele está dizendo assim, olha, eu perdi os meus sentidos pessoais e na minha oração recebi de Deus uma direção. E olha qual era. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Quer dizer, sai correndo daqui de Jerusalém, porque eles não vão aceitar você quando você falar do que você está vivendo agora. Então quer dizer, há pessoas que elas só vão dar crédito depois que aconteceu, porque quando o Saulo escuta isso aqui, é ele Deus. Ninguém sabe disso, desde o capítulo 1 até o 21, agora o 22, ninguém sabia. E agora o Paulo abre algo do íntimo dele com Deus. Olha, Deus mandou que eu saísse daqui, porque quando eu pregasse, vocês não iam dar crédito. Então, até hoje é assim, tem muitas pessoas que às vezes ela começa a buscar a Deus, ela vai para a igreja, ela não fala para ninguém. Eu digo até que seja algo necessário para algumas pessoas, não para todas, mas para algumas pessoas. Por quê, pastor? Para que até que haja uma conversão verdadeira, ninguém tente colocar em você uma sementinha do mal. Por exemplo, você começa a ir para a igreja, eu se fosse você não ia nesse lugar não. Esses crentes aí vão fazer uma lavagem cerebral na tua cabeça. E acontece o quê, irmãos? Acontece o quê? Quando alguém fala assim, as pessoas ficam em dúvida. Por isso há coisas que é você e Deus que você não precisa contar para ninguém. É você e o Senhor. Paulo está falando isso aqui depois de o evangelho de Cristo estar espalhado na Ásia inteira. Agora ele conta, viu? Eu não pude ficar aqui, mas a palavra está espalhada em todo este mundo. E essa palavra chegou até nós aqui, ao Pato Branco, chegou ao sudoeste do Paraná, chegou ao Brasil e ao mundo. Porque ele creu ousadamente, ele guardou no coração as palavras de Deus e foi pregar a palavra. Tem coisas que você faz assim, fecha a boquinha, não fala nada para ninguém, sirva Jesus Cristo, fale do amor de Deus. Não querem te ouvir aqui, fale para quem quer ouvir, mas não tenha dúvidas que Deus vai usar você. Amém? Versículo de número 19. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava também, eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. O que o Saulo fala? Lembra lá atrás que nós ouvimos falar, lá no capítulo 5, 6, 7, nós aprendemos, quando o Estevão morreu, o primeiro mártir por amor a Cristo, quem estava mandando? Quem que era o autor? Quem que era aquele que incitava os fariseus a matar ele? O Paulo. Quem era o homem que estava com as vestes de Estevão nas mãos? O Paulo.
O sangue de Estevão caiu aonde? Aos pés de Paulo. E quem é Paulo? Um dos maiores pregadores da palavra de Deus que já pisaram nessa terra. Para mim, na minha concepção, após Cristo, após Jesus Cristo, o maior pregador do Evangelho. E ele está dizendo, olha, todos sabem, os judeus sabem que eu era o pior deles. Eu era o mais veemente na religião. Ele sabe que eu fiz isso. Aí ele fala, e disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Então quer dizer, o Paulo recebeu algo que nem mesmo Pedro tinha recebido. O Pedro recebeu em Atos dos Apóstolos, por exemplo, a direção de entrar na casa de um gentio, que era aquele homem chamado Cornélio. Se lembram? Cornélio, ele recebeu Jesus Cristo através da vida de Pedro, mas o Pedro tinha um certo receio, porque ele não era um judeu. E aí então o Pedro, nossa, agora eu entendi. O Senhor não faz acepção de pessoas. E o Saulo foi levantado como um pastor, um evangelista, um apóstolo, para pregar para não-judeus. Ele pregou para judeus, mas o propósito de Deus era levantar ele para pregar para não-judeus, para que todos conhecessem a Cristo. Agora, por fim, só para a gente conseguir entender, até um momento lá em Atos capítulo também de número 8, nós aprendemos sobre os prosélitos, que eram os gentios que se convertiam ao judaísmo. E estes também se converteram a Cristo quando ouviram as pregações de Paulo. Então veja que Jesus tinha um propósito muito grande sobre a vida dele. E às vezes nós impedimos a ação de Deus por causa de um probleminha nosso. Já pensou, irmão? Se alguém, bateu o pé para você sai correndo. Nunca mais falo de Jesus, estou com medo. Porque a gente fala de Jesus, as pessoas mentem, as pessoas enganam. Irmãos, o Paulo estava machucado, pingando as costas, pingando sangue. As costas machucadas. Irmão, esse homem estava num sofrimento tremendo. Ele nunca reclamou. Ele está explicando, ele está reclamando alguma coisa para o povo? Não, ele está testemunhando o que Deus fez. E agora, contando, ele fala, olha, Deus me falou, você vai pregar para os gentios, você vai ganhar muita gente. Vai falar para grego, vai falar para romano, você vai pregar para todo mundo. Para todos que derem ouvido. Versículo 22. E ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Enquanto ele está pregando, os judeus ali se alvoroçam. Matem esse homem, olha o que ele está falando. Eles ficaram em silêncio até agora, porque as palavras dele mexeu no coração deles. A pessoa dura de coração, por mais dura que ela seja, ela reconhece que Jesus está tocando o seu coração, mas ela não aceita. Ela fica ali irredutível. E aí, para poder contrariar Cristo, ela quer bater de frente. Só deixa eu falar uma coisa para você, escuta aqui, escuta. Quem bater de frente de Jesus será esmiuçado. Sabe o que é isso? Vai virar pó. Eu, no seu lugar, parava de brigar com Jesus e com os crentes. Vem para cá você também. Vem para a graça, vem para Cristo, vem para Jesus, vem para o amor. Versículo 24 e 23. E clamando eles, arrojando de si as suas vestes, arrancaram as vestes deles, lançando o pó para o ar. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza. O tribuno não está entendendo nada. Ele falou em hebraico, aramaico, e o tribuno não entende nada que está acontecendo. Só vê o alvoroço do povo. Aí diz assim, dizendo, que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Quer dizer, ele não entendeu por que o povo ficou bravo. O tribuno não entendeu palavra nenhuma, ele falou de uma língua que ele não entendia. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Quando ele não entendeu, ele falou assim, leve ele novamente para a fortaleza, e dei uma tunda nele, mas dele mesmo, batam mesmo, para ver se vocês arrancam alguma outra informação dele, para ver o que é que significa as coisas que estão acontecendo aqui. E levam Paulo, e mais uma vez, surra. Versículo 25. E quando estavam amarrando Paulo com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Olha que lindo você ter a direção do Espírito Santo, você estudar, você ser esforçado.
Porque o Paulo, com sabedoria de Deus, ele faz uma pergunta que faz que o centurião, que ia açoitar ele, inclusive, escutar, viu? Eu sou romano, é certo você me dar açoites? Na primeira vez, você lembra lá em Atos que nós aprendemos também, que nós vimos em Atos 16, que Paulo apanhou quietinho? Paulo ficou quietinho, só depois ele falou assim, olha, vocês baterem um cidadão romano. Aí abriram, meu Deus, deixa que eles vão embora, nós não podemos mexer com Roma. Agora ele fala, viu, eu sou romano, agora ele já aprendeu, eu não vou apanhar de novo, eu vou falar, eu sou cidadão romano. Eu não vou ficar apanhando aqui sabendo que eu tenho autoridade para isso. Versículo 26. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Ele entendeu no coração, peraí, mas esse homem é romano? Aí o 27, e vindo o tribuno disse, dize-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Sabe o que ele quer dizer? Olha, vocês vão bater no cidadão romano, vocês vão açoitar um cidadão romano sem que eu seja julgado perante a corte romana. Então o que acontece aqui, gente, só para a gente poder fechar aqui e orar, nós vamos entender o seguinte, o Paulo diz para este homem, para esse centurião, eu sou romano, e ele diz, olha, mas como você é romano? Eu tive que pagar, quer dizer, ele está falando assim, eu, para poder me tornar um cidadão romano, eu tive que pagar uma grande quantia de dinheiro para poder ter esse acesso de ser também romano, de ter uma dupla nacionalidade. Aí ele fala assim, olha, eu não paguei para ter dupla nacionalidade, eu sou nascido de Roma. Quer dizer, a Bíblia não diz como que foi isso, mas se ele é nascido de Roma é porque ele é filho de um romano. O pai dele tinha nacionalidade romana, ou ele tinha essa oportunidade, como também o centurião, de pagar para ser um cidadão romano. Então, ele era fariseu de fariseus, ele cresceu aos pés de Gamaliel, ele era um fariseuzão mesmo. Ele era fariseu, ele era judeu e era cidadão romano. Então ele entendia de todas essas esferas, ele entendia do direito, por isso que nós temos que estudar, gente. Porque o Paulo está agora conseguindo uma oportunidade, daqui a pouco, né, vamos aprender, que ele vai para Roma pregar a palavra, porque agora deu a oportunidade a ele, por quê? Porque ele tinha uma palavra, uma direção. E agora o versículo número 29, e logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor. Todo mundo ficou com medo porque falou isso, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado, amarrado ele. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou das prisões e mandou vir os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Quer dizer, não vamos bater nesse homem não, porque esse homem aí vai arrumar problema para a gente. Irmãos, o Senhor quer fazer uma grande obra. Se você está nas mãos de Deus, Deus lhe dará sabedoria para você vencer qualquer coisa. Você pode estar diante de problemas, você pode estar diante de situações difíceis. Deus pode mudar todas as situações. Como Paulo está sendo açoitado por amor ao Evangelho, afrontado por amor ao Evangelho. Você acha que o diabo vai querer que você venha para a igreja? Ele vai querer que você busque a Deus? Ele vai querer que você se converta? Ele vai preparar tudo. Você arruma tudo para sair para ir para a igreja, prepara tudo. Vem vizinho, vem parente, vem todo mundo. É uma ligação, você tem que ir no médico, tudo acontece. Você acha que se alguém para pregar a palavra tem tantos obstáculos, você acha que você também não vai ter obstáculos? Sabe o que eu quero dizer para você? Aprenda, meu irmão, a ter a sabedoria de Deus, a ler a palavra, a orar e a confiar que as palavras de Deus nunca vão falhar. Paulo está recebendo uma liberdade momentânea para que ele seja levado a Roma. E amanhã nós falamos disso mais uma vez aqui em nome de Jesus.